Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e foi divulgado que Flávio Bolsonaro quer disputar as eleições municipais lá no Rio de Janeiro, na capital, em 2024. Ele próprio admitiu isso em entrevista ao Poder 360. Ele disse que vai avaliar com um grupo político e tal. E qual seria o nome mais forte para enfrentá-lo? Então vamos falar sobre isso e também vou trazer aqui um alerta de Glenn Greenwald sobre um projeto de lei que está para ser apresentado pelo governo Lula e que, se for aprovado, mesmo que eventualmente as pessoas que têm simpatia pelo Lula agora comemorem, isso é um risco caso, por exemplo, Bolsonaro volte ou algum bolsonarista assuma o poder em 2026. Eu quero falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva. A gente está quase alcançando 132 mil inscritos e a sua inscrição pode ser muito importante, assim como o seu comentário aqui embaixo. Deixa qual que é a sua opinião sobre tudo isso. Like se gostar do vídeo, dislike se não gostar, espalha, compartilha, porque tudo isso é fundamental para a gente chegar mais longe. Pessoal, a possível candidatura de Flávio Bolsonaro à prefeitura do Rio de Janeiro voltou a ser assunto nos últimos dias. Claro que tem muita coisa para acontecer daqui até as eleições, mas assim, o tempo passa rápido e não dá para menosprezar a força do bolsonarismo no estado, né, e as possibilidades do Flávio se eleger por lá. Só vale lembrar que agora, 2022, Cláudio Castro, do PL, foi reeleito governador, Romário foi reeleito senador, Pazuello, aquele general, ministro da saúde, lá no auge da pandemia, uma coisa vergonhosa, um cidadão que muita gente acha que tinha que estar na cadeia, se candidatou a deputado federal e foi o segundo mais votado. Então não dá para brincar com a possibilidade, né, de eventualmente Flávio Bolsonaro ser eleito prefeito da capital. E em 2022, pegando só lá na capital, Bolsonaro no segundo turno teve a maioria dos votos. Ele venceu o Lula, ele teve 52,66% dos votos válidos e o atual presidente ficou com 47,34%. Agora, uma matéria que eu vou deixar para vocês aqui diz que outros nomes, né, também surgem aí como possibilidade para tentar atrair esse voto, né, da direita, extrema-direita, inclusive com a bênção ali, com o apoio do Cláudio Castro, que é o nome do doutor Luizinho, que é do PP. Então vamos ver, porque eu nem duvido que o Cláudio Castro apoie Flávio Bolsonaro, que na entrevista concedida ao Poder 360 elogiou bastante ali o atual governador do Rio. Vamos lembrar também que o Cláudio Castro foi divulgado aí, está sendo, digamos assim, cortejado para sair do PL de Bolsonaro e ir para um partido que faz parte da base do governo Lula, como, por exemplo, MDB, PSD ou União Brasil. E quem está ajudando nessa articulação é Washington Quaquá, figura bastante polêmica lá do PT do Rio de Janeiro, que inclusive, vamos lembrar também aí, apareceu numa foto ao lado de Pazuello e causou maior alvoroço. Já gravei aqui sobre isso. Agora, caso Flávio, né, de fato, tente disputar lá a prefeitura, né, eu acredito que a situação ficaria muito afunilada entre ele e Eduardo Paes num possível segundo turno. Eduardo Paes que tentará a reeleição. E ele aparece como favorito, sim. Então a disputa, que vai ser muito acirrada, na verdade, é para ver quem vai ser o vice do Eduardo Paes. Por quê? Porque tudo indica que o atual prefeito, que tem tudo para ser reeleito, ele vai disputar o governo do estado em 2026. E aí o vice que for ali eleito junto com ele em 2024 terá pela frente aí 2 anos e 8 meses à frente da capital, enfim, tentando fazer um bom trabalho para ser reeleito lá em 2028. Para a gente ver como que uma decisão de agora pode impactar aí pelos próximos anos. Então, a gente começa a pensar como é que vai ficar o chamado campo progressista, né? Vamos começar pelo PDT, que hoje faz parte do governo ali, né, da administração do Eduardo Paes, né, apoia na Câmara Municipal e a tendência é que apoie a reeleição do atual prefeito. E o PDT, inclusive, tem ótimos quadros, mas eu não vejo nenhum deles com condição, força suficiente para disputar essa eleição de forma competitiva. Talvez, quem sabe, o PDT consiga indicar o vice de Eduardo Paes. Como eu disse, vai ser uma vaga bastante cobiçada. Vamos falar aqui do PT rapidamente, que sempre lança candidato, né? Nunca apoia ninguém no primeiro turno. Será que vai repetir a dose, né? Mesmo sem ter um nome competitivo? Alguém pode falar, William, mas e o Freixo? Olha, não é possível, que o Freixo agora está no PT. Ele saiu do PSOL, foi para o PSB, disputou lá o governo do Rio de Janeiro, perdeu no primeiro turno e agora saiu e foi para o PT.
Não é possível que vão insistir no Freixo, né? Tá provado que ele não é um candidato para disputar a eleição majoritária, é uma pessoa que poderia ter tentado a reeleição, continuado como deputado federal, enfim. Mas, né, muita gente alertou lá atrás. O próprio Quaquá, do PT, vamos lembrar aqui, né, disse que o Freixo não é um candidato que consegue ampliar muito fora da bolha progressista, chamada esquerda do Leblon e tudo mais. Então, deu no que deu. E agora o Freixo é lá chefe da Embratur, subordinado a Daniela do Vaguinho, que foi a deputada federal mais votada do estado do Rio de Janeiro, ela que é do União Brasil, né, é acusada de ter ligação com miliciano e várias outras polêmicas envolvendo o seu nome. Então, será que o PT mesmo assim vai insistir no Freixo, ou será que vai dar uma recuada e apoiar o Eduardo Paes, ou uma possibilidade para mim muito remota, duvido bastante, que seria apoiar um candidato do PSOL que é, né, tudo indica, o Tarcísio Mota. Não sei, sinceramente, se o PT vai fazer esse gesto, retribuindo o apoio que o pessoal deu ao presidente Lula já no primeiro turno. O Tarcísio Mota, que, na minha opinião, não é um candidato também competitivo para fazer frente ao Paes, mas é aquilo, né? Ele é deputado federal, se ele perde a disputa, volta e continua lá o seu mandato até 2026. E tem o PSB, tô pegando aqui os principais partidos aí do chamado campo progressista, esquerda, centro-esquerda. Tem o PSB, que, como eu disse, perdeu o Marcelo Freixo, mas ficou com o Molon, que é uma figura principal do partido. Ele disputou uma vaga no Senado, perdeu, né, perdeu para o Romário, ficou ali algo em torno de 8% atrás. Lembrando que o PT bateu o pé e lançou o André Siciliano também, né, tentando a vaga no Senado. E na época todas as pesquisas mostravam que o Molon era franco favorito ali, sem a presença do André Siciliano. Então o PT lançou, dividiu os votos, o Siciliano foi para o palanque do Lula, o Molon não. E com isso, né, com essa divisão de votos, o Romário foi reeleito senador. E aí, se você soma os votos do Molon mais Siciliano, ultrapassaria o Romário. Então essa divisão por lá acabou beneficiando o candidato do PL, e aí o Molon agora está sem mandato. E aí muita gente já está especulando, será que ele vai tentar colocar o seu nome ali para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro? O Carlos Mink, que é do PSB, foi eleito deputado estadual, tem defendido que o Molon se candidate a vereador em 2024 para ficar na vitrine visando 2026. Até a matéria que eu vou deixar para vocês lembra dos casos de Chico Alencar e Lindenberg Farias, que perderam, né, em 2018, ficaram sem mandato. Em 2020 eles se candidataram a vereador, venceram, ficaram então na vitrine, e em 2022 disputaram lá tentando vaga de deputado federal e ambos foram eleitos. Então pode ser que o Alessandro Molon, que é uma figura que colabora muito com o debate, eu realmente espero que ele traça a melhor estratégia, porque o Molon está fazendo muita falta na Câmara dos Deputados. Vamos ver qual vai ser a estratégia dele e do PSB. Os demais partidos de esquerda e centro-esquerda devem participar ou para compor alianças ou, né, para marcar posição. O fato é que se as eleições fossem hoje, o meu medo seria qual? O PT insistir no Freixo, que, assim como em outras ocasiões, tem até alguma força para tentar ir para o segundo turno, coisa que não aconteceu em 2022. E aí vamos supor que o Freixo consiga crescer em cima dos votos do Paes, e aí tenhamos lá Freixo contra Flávio Bolsonaro. Olha, é um prato cheio para o bolsonarismo e para o Flávio ser eleito prefeito da capital. Então, na minha opinião, o candidato que teria melhores condições de fazer frente a uma eventual aventura de Flávio Bolsonaro é do atual prefeito Eduardo Paes. Pessoal, sempre que possível eu quero trazer aqui a indicação de algum canal, artigo, livro, que eu entendo que possa ajudar, né, de alguma forma nas reflexões que a gente precisa fazer. E hoje eu trago um artigo de Glenn Greenwald, né, em que ele faz um importante alerta, e está lá na Folha de São Paulo. O Glenn agora é articulista lá na Folha, e o título é: Lei contra Fake News de Lula serviria para Bolsonaro perseguir inimigos. Ele vai explicar lá de forma bem detalhada, não vou ler aqui na íntegra, mas ela vai dizer, por exemplo, que a nova lei proposta pelo governo Lula daria mais poder tanto ao judiciário quanto à AGU, Advocacia Geral da União, para tomar medidas mais agressivas contra as notícias falsas online. Entre outros novos poderes, a lei proposta permitiria, abre aspas, uma atuação da AGU, órgão que representa o governo juridicamente, de ingressar com representações judiciais contra aqueles que vejam como autores de conteúdos criminosos. Aí ele vai dizer lá que você pode estar confortável, né, com a regra na mão de líderes em que confia, mas não sabe como será usada
no futuro. Então, pessoal, é o seguinte, é claro e óbvio que o combate às fake news deve ser feito, mas existem muitas dúvidas sobre o como, né, deve ser feito. São dúvidas não só aqui no Brasil, mas em vários países que debatem o assunto. Então, considero que o artigo do Glenn é uma colaboração em torno dessa discussão que deve ser feita, considerando não apenas o hoje, mas também o amanhã. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou deixar o link, né, dessa reflexão do Glenn aqui no comentário fixo para quem quiser ler com muita calma aí na íntegra. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.